Ah, tá. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para uma noite de estudos da doutrina espírita com o grupo Solidariedade. E antes de fazermos o nosso estudo, vamos fazer uma prece breve para começarmos tudo aquilo que a gente tem que resolver na noite de hoje. Então, vamos elevando nosso pensamento a Deus, pedindo a assistência dos, dos espíritos protetores, dos nossos mentores, tendo a certeza de que estamos sendo sempre amparados e, e que a gente possa entender cada vez mais e melhor essa doutrina que tanto nos ajuda nessa nossa caminhada terrena. Que assim seja. Então, vamos lá. É que tem um microfone aberto aí, por isso que eu fiquei meio atrapalhada. Eu já sou meio... Não, é porque entrou o canal, eu estou junto com o canal, entrou junto, agora eu tirei a voz. Não, é que eu sou a perdida mesmo, Francisco, é normal. Então, assim, quem quiser acompanhar no livro, nós vamos ver hoje das perguntas 361 a 300 e... Peraí, deixa eu ver. 378 do Livro dos Espíritos, tá? Retorno à vida corporal. E vamos iniciar aqui na 361, que fala sobre as faculdades morais e intelectuais. Então, primeiro vamos entender que o Kardec está nos falando aqui de faculdade. Faculdade não é essa que a gente faz o Enem e tal, tá? Essa faculdade aqui é a capacidade natural ou adquirida do espírito, tá? É uma aptidão, entende? Então, é nesse sentido que ele está falando aqui das faculdades. E, aliás, ele usa muito esse termo várias vezes, não só no Livro dos Espíritos, mas em outros livros escritos por ele, certo? Então, assim, o que a gente pode pensar? Fala assim, ai, a criança acabou de nascer, ai, que coisa linda e tal, não sei o quê. De onde será que vêm essas qualidades, né? É da família, porque é uma família boa, porque isso, porque aquilo. O que vocês acham que é? Eu adoro esse silêncio. Enfim, o que a gente tem que entender é que, assim, as qualidades, né? Essas capacidades, essas aptidões de cada um vêm do espírito, certo? Porque o espírito é a nossa parte inteligente. Por isso é chamado de princípio inteligente, certo? Então, não vem, então, essas qualidades são do espírito. Então, assim, vamos pensar assim, a gente tem que ver o quão é importante quando nasce uma criança, né? Quando nasce uma criança, e a nossa responsabilidade de quem vai ajudar aquela criança a se desenvolver, sabe? Porque muitas vezes você pode ter 1000 qualidades, mas você precisa ter a oportunidade de fazer com que elas venham à tona, certo? Tanto materialmente quanto espiritualmente. Então, o quanto quem não estou dizendo nem que tem que ser a mãe, que é esse, que é aquele, quem vai cuidar dessa criança? Da responsabilidade que tem de ajudar esse espírito a se desenvolver, né? Ou pelo menos quem toma para si essa responsabilidade, certo? Então, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, às vezes eu fico pensando, se eu soubesse, quando eu fui mãe, se eu fosse espírita naquela época, pode ser que eu tivesse pensado
de forma diferente em determinados momentos, né? Em relação à criação das crianças. Pode ser, com certeza, porque às vezes uma coisa muito simples pode gerar uma atitude muito grande, certo? E qualquer coisa que a gente vai fazer nas nossas vidas. Imagine se todo mundo entendesse, eu não vou dizer nem acreditasse, mas se todo mundo entendesse que tem um mundo espiritual e que o nosso espírito perdura, sabe? Ah, a partir do momento que foi criada. Fui criada, estou aqui, acabou e tal. Minha filha, depois que foi criada, não vai voltar mais. Vai ficar indo e vindo. Não é porque isso é ruim, isso faz parte do contexto, faz parte do enredo da peça. Tá? E a gente está aqui agora, e mesmo do lado de lá, para quê? Para se melhorar. Esse é o nosso papel nesse mundo, sabe? Principalmente aqui no mundo de encarnado. Então, é importante e interessante que a gente pense um pouco a respeito disso. Parece uma coisa simples, boba, mas muitas vezes faz muita diferença, certo? Imaginem se, por exemplo, fosse aprovada uma lei de que da pena de morte, certo? Quem tem a consciência e o conhecimento espiritual de que o espírito perdura, sabe que não vai fazer a menor diferença espiritualmente a existência da pena de morte. Por quê? Porque o espírito vai continuar sofrendo, vai continuar tendo consciência de tudo aquilo que aconteceu com ele. Tá? Até aí tudo bem? Alguém discorda, quer falar alguma coisa? Falando, que bobagem que essa mulher está falando. Tal. Pensemos sobre isso. São coisas... A Cláudia fez assim, que ela está discordando de tudo que eu estou falando. Então, assim, na pergunta 361, que está lá, faculdades morais e intelectuais, né? Eu esqueci de falar da parte moral, né? Então, assim, moral, cada vez que a gente vê moral, e tem muitas vezes no livro dos Espíritos, quando fala da parte moral, é assim, é um conjunto de regras, né? E de costumes de uma sociedade, né? De valores, tudo, que orientam o comportamento humano de uma sociedade, tá? E ali a gente define o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Certo? Isso é um conjunto de regras, né? O que não significa que é moralismo. Eu insisto muito nisso, porque eu já falei várias vezes aqui isso. Porque, assim, quando eu falo em moralismo, eu estou falando de uma parte mais radical, de uma ideia mais inflexível. Eu fujo desse conjunto de regras da parte moral quando eu exijo alguma coisa, tá? Então, existe um exagero, uma rigidez de comportamento, e isso pode estar em diversos nichos da sociedade, certo? E principalmente, como nós vemos muito comumente hoje, nas questões religiosas, certo? E nós estamos voltando atrás numa série de coisas, mas é nesse sentido, tá? E sabemos que aqui pergunta, de onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Né? Respondem, são as do Espírito, que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, nós vamos ver esse tipo de colocação, não exatamente nessas palavras, diversas vezes.
principalmente no Livro dos Espíritos, que é assim, quanto mais evoluído o espírito for, ele vai ser mais propenso ao bem e tudo, assim, mas mais, vamos dizer assim, mais facilita o entendimento dele nesse ir e vir das encarnações, sabe? Na sua vida espiritual. E na busca de procurar ser melhor, certo? Não de ficar aquela, ai, pelo amor de Deus, eu tenho que ficar encarnando, eu tenho que ir e vir, ai, que coisa horrorosa. O pessoal faz muito drama. E assim, aquele que não faz drama dentro da casa espírita faz de tudo para muita gente acreditar que é um drama. Tá vendo? Você não fez o que tinha que fazer nessa vida, agora você tem que voltar. Tem que voltar com a mesma pessoa, com isso, com aquilo. Gente, né? Calma que não é por aí. E é por isso que a gente está vendo e estudando o Livro dos Espíritos, tá? Então, continuemos, né? Diz aqui, qual o caráter... isso é muito curioso, né? Qual o caráter dos indivíduos que se encarnam? Os espíritos brejeiros e levianos? Gente, é muito curioso isso, né? Brejeiro, eu tenho aqui o que significa. Brejeiro é uma coisa assim, um pouco mais divertida, vamos dizer assim. Deixa eu ver, aonde que eu estou aqui? Ninguém é mal. Brejeiro, brincalhão, que olha pelas brechas. Eu não sabia disso, por isso que eu queria ler. Sabe aquele que sempre acha um buraquinho para fazer uma piadinha, alguma coisa assim, né? E fala dos espíritos levianos, né? Aqui, assim, e é gozado que pergunta brejeiros e levianos, e para responder ele responde estouvados e espertos. Ou seja, eu não entendi a pergunta e muito menos a resposta, né? E estouvado é assim, é aquele que é imprudente, precipitado, né? Ele fala assim que esses espíritos têm mais ou menos as mesmas características, mas isso que eu acho mais interessante. Alguns são propensos a fazer o mal. Então, não é uma coisa só assim, brincalhão, não sei o quê, tá, pode fazer o mal, né? Agora, uma coisa que é interessante, nada é definitivo, exceto de que o nosso espírito ele é eterno a partir do momento em que ele é criado. Então, se uma pessoa não é lá essas coisas, propensa ao bem e tudo bem, dá-se um jeito, vai melhorando, sabe? Vai modificando. E isso realmente acontece, né? Porque esse espírito ele vai se melhorando ao longo do seu caminhar, seja aqui de encarnado, ou seja, de desencarnado, porque ele vai aprendendo, ele vai entendendo determinadas coisas que antes ele não conseguia entender, tá? Ele vai adquirindo conhecimento, porque assim, quando a gente ouviu falar de alguma coisa, a gente ouviu falar, entrou por um ouvido, saiu por outro. Quando eu conheço, eu leio, eu estudo a respeito, não dá para desver, não dá para desconhecer, não dá para voltar atrás, certo? Eu posso até fazer de conta, mas não dá para voltar atrás. E sabemos, pela lei do progresso, que a gente sempre progride, por mais que às vezes não pareça, mas a gente sempre progride, tá? Então, assim, a inteligência, o conhecimento, aos poucos, vão se desenvolvendo de acordo com o esforço de cada um. Não é meritocracia, mas o esforço de se melhorar, de estudar, de entender as coisas, sabe? E de, por exemplo, estar numa quarta-feira, um calorão, em vez de estar aí, não, vamos beber alguma coisa e tal,
Bom, eu nem bebo, mas que seja um suco gelado. Nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, certo? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Isso daqui é muito interessante. Então, assim, uma coisa que ele fala aqui que é interessante, antes de eu falar dessa outra interessante, porque fica uma coisa assim, se eu vou e volto nas encarnações, tudo, então, então eu venho com um espírito diferente, eu sou diferente, eu sou outra pessoa? Não, 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 não. Vai continuar a ser o mesmo, porque tem que aprender com esse mesmo a se melhorar. Senão, que graça teria também, certo? Então, a coisa não é tão simples assim. Tem gente que vou deixar para outra encarnação, porque depois eu vou voltar diferente. Não, vai voltar do mesmo jeito. Aí vai ter que aprender a lidar com os seus senões de outra forma, certo? Então, é sempre o mesmo espírito, né? Ele diz aqui assim, é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente é o mesmo espírito. E na razão do grau a que tenha chegado, o homem não tem em si dois espíritos. Certo? Então, é para fechar a questão aí. E uma coisa que ele pergunta que é muito interessante. Por quê? E muitos de nós devem se perguntar. Por que os homens mais inteligentes, que revelam o espírito superior neles encarnados, são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Por que será? Né? É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. Ou seja, né, a inteligência não caminha lado a lado com a parte moral. Né? Como diria o grande filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O espírito progride numa marcha ascendente e insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, num outro, em moralidade. Então, assim, não é porque o cara ou a mulher é bambambam e sabe tudo, e dá aula não sei aonde, tem não sei quantos diplomas, tudo, que isso significa que seja uma pessoa de boa moral, sabe? Ou de bom coração, que tenha aquele sentimento, aquela vontade de realmente ser uma pessoa boa. Ela pode ser só uma pessoa inteligente, né? Então, as coisas acontecem diferente. Eu estou aqui fazendo com a mão, estou lembrando dos adolescentes, 6, 7, 6, 7. Estou aqui, ó. Daqui a pouco eu vou farmar a aura aqui, hein? Vamos lá. Tudo bem, gente, até aí? Alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Então, vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Já li. Porque eu tinha anotado aqui para eu ler essa parte dos homens inteligentes que fazem muita bobagem. E a gente vê, assim, quantos e quantos aparecem no noticiário, nas nossas vidas, e a gente vê, se fala assim, nossa, essa pessoa é tão inteligente, tem tanto diploma, é formado nisso, naquilo, como é que teve a coragem de fazer determinada coisa? Sabe? Então, vejam como muita coisa a gente tem que aprender. E não adianta falar, esse mundo está perdido, porque não tem jeito, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Se a gente for pensar, por exemplo, na Bíblia, como se fala muito na Bíblia hoje, né? Mas ali no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, a história do Noé ali, se a gente lê alguma coisa do que estava acontecendo lá,
Tem muita gente que vai dizer que é o que está acontecendo agora. Nossa, o mundo está perdido. Não existe mais moral. As pessoas fazem isso, as pessoas fazem aquilo. Ou seja, lá atrás e agora, nós estamos vivendo alguma coisa não exatamente igual, dadas as proporções. Mas de pensar que a humanidade caminha desse jeito. Tem períodos que parece que está tudo perdido. A gente não vê esperança em nada, sabe? E não é por isso que a gente vai esperar que venha o dilúvio de novo, né? Aliás, não precisa esperar muita coisa, porque do jeito que estão as urgências climáticas, né? E assim, não adianta pensar que, ai, Deus que está se vingando, tá nada, como nós mesmo que fizemos. Que responsabilidade a gente tem aqui? Enquanto a gente não parar para pensar em determinadas coisas, a gente vai e volta em muitas coisas que já poderiam ter avançado. E vejam, porque assim, a situação da época de Noé era a mesma. O mundo perdido, caído na devassidão. Aí o que aconteceu? Veio o dilúvio. Aí Noé enfiou todo aquele monte de bicho numa arca e ficou navegando por aí enquanto o resto do povo morria. Gente, isso é uma simbologia, mas é interessante a gente pensar na simbologia. Se o mundo está perdido, o que a gente pode fazer para se salvar? E não é salvar só a mim e a minha família, a humanidade, sabe? Inclusive, ai, que horror, a barata voadora. Sabe, da gente pensar o que a gente pode fazer se um monte de gente vive repetindo as mesmas coisas que Jesus falava, ou pelo menos Jesus, o mito, que é o que está nos evangelhos, de que somos irmãos, que coisa linda perante o Pai, papá, papá. O que adianta eu falar tudo isso se eu não vivencio absolutamente nada disso? Sabe? Se eu só estou pensando em mim. E imagine essas pessoas que têm a possibilidade de comprar uma ilha e se refugiar de tudo, da humanidade, né? Essas diferenças sociais que nós falamos, ou que pensamos, ou que deveríamos pensar, acontecem justamente por causa disso. Por exemplo, num calor que está hoje, se esse calorão ficasse, sei lá quanto tempo, a pessoa que tem condição de comprar um ar-condicionado, ela tem uma condição de pensar melhor do que aquele que está numa comunidade morrendo de calor. Porque essa pessoa, às vezes, não tem condição de ter um ventilador. E isso vai afetar a vida de todo mundo. Não adianta dizer que não. Sabe? Não é porque a pessoa agora ela tem dinheiro que isso faz com que ela seja melhor do que o outro. E são coisas que a gente precisa pensar. Porque não adianta a gente falar de caridade e de evolução espiritual, do progresso espiritual, se a gente não pensar no coletivo. Né? Se a gente não pensar no coletivo. Então, a gente tem que parar para olhar e não ficar pensando, ai, porque o mundo espiritual, que coisa linda, que coisa. Não, calma, né? Calma. Aí, assim, estamos falando do espírito, é o espírito que dá a qualidade, as faculdades morais e intelectuais, ok, tudo, né? Mas aí, o organismo influencia em alguma coisa? Está na pergunta 367. Quer ver? Vamos ver. Influência do organismo. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Ou seja, na hora que encarnou, pronto, estou na matéria. Assim. Aí a resposta é a seguinte: a matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo,
conserva os atributos da natureza espiritual. É claro que um estranhamento vai ter, mas não vai ser na hora que a pessoa vai ter essa consciência de que o corpo é só um envoltório. Uma pessoa que nunca ouviu falar na doutrina espírita, como é que ela vai ter esse entendimento do lado de lá? Ou mesmo que seja do lado de cá? Ela não vai ter a menor ideia disso. Por isso que é importante a gente saber e estudar para isso, certo? E a gente tem que entender que, assim, essa ideia do organismo, porque todo mundo começa a ler romance espírita, começa a ler alguma coisa do Livro dos Espíritos, tudo, então fica assim, porque o corpo é um envoltório, ele não é nada, ele é uma capa, ele é isso, porque o espírito está livre quando está livre do corpo, tudo. Calma, porque não é assim também. Você pode até achar que é porque acabou de ler, mas aqui, se a gente for parar para pensar, quem quer se ver livre de tudo isso? Agora, tirei o corpo, pronto, acabou. Não é assim tão fácil. Né? Principalmente porque a gente mal fala da morte. Não adianta falar do envoltório grosseiro da matéria. Quem que vai querer largar o negócio grosseiro da matéria? Agora, sabe? Por que é tão difícil desapegar da cáspite da matéria? É ou não é? Entende? Assim, por mais que a pessoa seja etérea, tudo, alguma coisinha sempre tem, não é? Não é aquele apego, porque o dinheiro, porque isso, porque aquilo. Não. Existem coisas muito boas na matéria, não é? Existe coisa muito legal de estar encarnado. A gente não tem essa consciência de que acabou de encarnar ou acabou de desencarnar, de que o corpo é só um envoltório. Eu posso até ter consciência porque eu acabei de ler no Livro dos Espíritos, mas isso não faz parte de mim ainda, sabe? Da minha consciência. Não, eu quero voltar para a matéria. Eu quero sentir frio, eu quero sentir calor, eu quero fazer um monte de coisa. Se alguém, eu não sei se algum de vocês já assistiu um filme, é um filme antigo, do Wim Wenders, é um alemão, que se chama Asas do Desejo. Né? É assim, é muito interessante o filme, que provavelmente, acho que ele é um ateu, e ele fez um filme assim, é um monte de anjo, né? Demora para a gente entender que são anjos. E eles querem, né? Foi feita uma versãozinha a lá Hollywood, com o... Gente, agora eu não vou lembrar o nome do cara, que ele faz mais filmes de ação. Mas, assim, aqueles anjos, alguns deles, não são todos, né? Eles querem ter a sensação de quem está encarnado, entendeu? Porque eles, supostamente, por serem espíritos, né? Eles não sentem a mesma coisa que a gente. Então, assim, eles não sentem frio, não sentem calor, né? Não sabem o que é alegria, tudo. Entende esse tipo de coisa? Então, por exemplo, para que um anjo sinta alguma coisa, ele tem que ser um anjo decaído. E aí ele vem para esse mundo dos mortais. Né? E acontece com um dos anjos lá por causa do quê? Porque ele se apaixona. Né? E existe coisa mais assim, de culpa e pecado, né? Do que dizer que a paixão é da carne, né? E por isso ele é um anjo decaído. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que pensar um pouco nesse sentido. Será que a gente tem essa ideia imediatamente? Não tem, né? Por isso que é bom a gente ir se preparando,
E, aos poucos, dentro da gente, a gente vai mudando, né? Vai mudando e vai alterando a nossa forma de pensar. Alterando não, mas mudando a forma de pensar, porque, afinal de contas, a gente está em mudança o tempo todo, né? O tempo todo. Aqui ele fala, porque a gente está falando da influência do corpo, né? E eu dei esse exemplo porque, assim, vocês imaginem, aqueles anjos todos, tem uma cena muito bonita que mostra numa biblioteca, eles ouvindo os pensamentos de cada pessoa, principalmente daquelas pessoas que eles acompanham mais de perto, né? Então, assim, só que eles ouvem o que a pessoa está pensando, mas eles não conseguem sentir porque eles não têm o corpo carnal, sabe? Então, eu estou trazendo essa ideia só para a gente comparar como seria isso com a gente mesmo, entende? Por causa do nosso corpo. E não adianta a gente achar que o nosso corpo é só impedimento, porque muitas vezes na casa espírita a gente ouve como só um lado negativo, e não é. Porque se fosse só negativo, por que a gente reencarnaria? A nossa fase aqui de encarnados nos ajuda muito no progresso espiritual e no entendimento do que nós somos enquanto seres humanos, encarnados e desencarnados, né? Então, é legal a gente pensar sobre isso. Aqui ele pergunta assim: as faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, é assim, o espírito acabou de encarnar. Não vai ser de imediato que ele vai ter consciência de quem ele é. Aliás, o ser humano é aquele que, quando nasce um filho ou uma filha, precisa ser amparado durante um período grande. Não é como um filhote de um animal, que muitas vezes acabou de nascer e já vai viver por conta. Porque isso faz parte de cada espécie. Cada um se vira de alguma forma. Eu estou dizendo de uma boa parte do que a gente vê na natureza, né? Agora, se nasce um filho meu, se eu não der amparo, se eu não cuidar, se eu não alimentar, se eu não der banho, essa criança não vai vingar, certo? Então, precisa do nosso amparo, sim. E eu, por exemplo, acabei de encarnar, eu não vou ter consciência daquilo que eu sou como espírito. Não é à toa que a gente começa a tomar consciência daquilo que é na puberdade. Começa. Não estou dizendo que se dá conta totalmente. É ou não é? Porque aí a gente ouve o pai ou a mãe ou quem cuida falar: ah, nossa, era uma criança tão boazinha, olha como ficou. Sabe? Porque aí o espírito, aos poucos, vai tomando conta e vai tendo consciência daquilo que ele realmente é. Certo? E aonde a gente vai percebendo mais ainda as nossas más tendências, as nossas boas tendências. Por isso que eu falei lá no começo o quanto é importante a nossa responsabilidade quando a gente ampara um espírito que acabou de encarnar, que é para dar a possibilidade desse espírito se desenvolver da melhor maneira possível, com um corpo que tenha condições de desenvolver todas as faculdades que esse espírito, de alguma forma, traz dentro de si. Certo? Então, não vai ter de imediato, mas aos poucos vai aparecendo.
Eu falei da puberdade porque, normalmente, quando entra na adolescência, tudo, a gente nota uma diferença muito grande, não é? Do que era como criança e como é depois. E é óbvio que a própria pessoa sente isso em si mesma, a diferença. E não é só uma questão hormonal, são em todos os sentidos. Tudo bem, gente? Até aí? Aqui na pergunta 368, é legal isso, porque quando Kardec, quando ele acha que a coisa, ou ele não entendeu direito, ou ele acha que ele não perguntou direito, ele coloca o A, o B na mesma pergunta, né? Então, ele fala assim, de acordo com isso que respondeu, né? O envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? A resposta: sim, e bastante opaco. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Não sei se alguém já pôs o pé ou chegou a entrar num rio assim que tem muito lodo, ou que já percebeu isso. Não é aquela água transparente. Você percebe que tem uma dificuldade para andar, sabe? Tem uma barreira, vamos dizer assim. Fica um pouco mais difícil. É isso que ele está dizendo, que o corpo faz com o espírito, né? Agora, a gente não pode se ater aos detalhes de que, assim, é um vidro bem opaco, a matéria grosseira do corpo, e tá. Como se o nosso corpo fosse uma coisa só negativa. Não é. Jamais. Tá? Então, vamos em frente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? O livre exercício, aqui está na 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Né? Ou seja, as faculdades são aptidões, né? Aquilo que a gente nasce com elas ou vai aperfeiçoando, adquirindo na medida que a gente vai se desenvolvendo. Então, aqui ele pergunta se está subordinado aos órgãos. A resposta: os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Então, assim, se a gente quer que as nossas faculdades, sabe, se o melhor do que está em nós, no espírito, se manifeste, é preciso que eu tenha um bom aparelho, um bom instrumento corporal. Certo? Quanto melhor tiver, né? Por isso que eu falei antes da responsabilidade para quem cuida de uma criança. Porque, por exemplo, uma criança que se alimenta mal, isso vai refletir no corpo dela, principalmente na fase adulta. E pode ser que reflita já desde pequenininho também. Como que aquele espírito, que às vezes pode habitar um gênio nesse corpinho, que está com tanta dificuldade, mal tem o que comer, como é que vai se manifestar uma coisa tão top de linha? Entende? Como é que a gente pode deixar as questões sociais, deixar de falar, eu não vou tocar nesse assunto, porque não sei o quê, então, porque isso vai refletir no quê? Nas oportunidades. Que oportunidade eu estou dando para esse espírito para que ele dê o melhor de si? Mas nasceu assim porque Deus, não sei o quê. Vamos deixar Deus de lado nessa história. Entende? Não estou negando a presença de Deus, não estou falando disso. Vamos pensar
naquilo que a gente tem de palpável e naquilo que muitas vezes a gente deixa de falar. Sabe? Se uma criança tem fome, ela não vai se desenvolver. Se ela não vai se desenvolver, como é que o espírito que habita nela vai fazer o melhor de si? É impossível, né? É impossível isso. Então aqui ele fala de um bom instrumento. E é lógico que, às vezes, acontecem algumas coisas que ninguém quer e que ninguém espera. O porquê acontece, existem N respostas da parte biológica. Existem N respostas da parte ecológica, vamos dizer assim. Por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, a gente vê o dia nascer e tudo, ai, que lindo, aquela faixa laranja e tal, e todo mundo acha lindo e tal. Só que aquela faixa laranja é poluição. E vai me dizer que essa poluição não vai refletir nos nossos corpos? Não vai refletir numa mulher que está grávida? Não vai refletir numa criança que acabou de nascer? Sabe? Então, tudo no mundo está encadeado, né? Uma coisa na outra. É aí que a gente vê a grandeza da inteligência de Deus. Porque uma coisa está ligada à outra. E quando a gente começa a desligar uma coisa da outra e só acusar e apontar inimigos, a gente não resolve o nosso problema. Entende? Vai resolver o problema daquele que tem condições, principalmente financeiras, de resolver o seu problema. Sabe? Então, a gente precisa pensar nesse sentido, e não só de ficar diminuindo o corpo físico. Ai, eu nasci com esse problema renal e tal, porque eu vim pagar de outras vidas. Ao invés de eu ficar romantizando o problema que eu tenho, eu devo pensar de uma outra forma. Da onde eu vim, o porquê eu vim, o que eu posso fazer. E, principalmente, não me conformar com esse tipo de ideia. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Não só a mim como pessoa, mas a sociedade em que eu vivo. E isso não é fácil. Não é fácil. Por isso que a maioria de nós entende aquilo que supostamente Jesus, o mito, falava, né, de sermos irmãos, de caridade, tudo. Por isso que é muito mais fácil a gente tirar sempre do supérfluo. Porque na sociedade tudo leva ao individualismo, à competição, e jamais a ideia de coletivo. Sabe? Então, a gente precisa resgatar determinadas coisas e pensar sobre isso. Acontece? Acontece, por N motivos. Às vezes, uma mutação genética, um problema na família que ninguém sabe por que teve. Agora, eu não vou ficar, porque não sei o que e tal. Pode até ficar, mas um dia tenha consciência de que isso é uma fuga, sabe? De romantizar uma resposta que não é romântica, que não está em nenhum livro escrito pelo Kardec, o chamado, eu não gosto de chamar assim, da codificação. Tá? Mas provavelmente está em algum romance espírita. Só que assim, romance é romance, né? Deixa eu ver qual aqui que eu queria falar para vocês. Ah, pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? De novo, aqui ele fala, eu falei isso um pouquinho antes, e ele repete: não confundais o efeito com a causa.
o espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, aliás, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, as coisas trabalham juntas. Não significa que é só o corpo físico, certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tudo bem? Alguma pergunta? De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Pergunta. A resposta. Unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constitui um princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. É assim, uma coisa pode interferir na outra? Pode. Só que a gente tem que entender que a parte pensante, intelectual, vem do espírito. E é claro que quanto mais esse espírito seja... tem algumas palavras que eu não gosto de dizer, não é assim, evoluído e tal. Mas vamos dizer, também não gosto dessa, mas que seja. Quanto mais o espírito é esclarecido, mais ele tem um entendimento e ele pode ajudar a melhorar a sua condição. Afinal de contas, cada um de nós aqui auxilia no feitio, entre aspas, do perispírito, certo? A gente já viu isso lá atrás. Não é porque, agora eu vou fazer assim e tal, não. Mas eu vou ajudando à medida em que eu vou progredindo, certo? Porque eu tenho um entendimento melhor. E quanto mais desapegada da matéria, mais etéreo é o meu perispírito. E esse desapego da matéria é assim, não é só o apego ao dinheiro, a isso e aquilo. Existem várias formas do apego à matéria. Mas, digamos que no atual momento, ninguém quer desapegar de nada. Mas, pelo menos, o estudo e o entendimento a gente vai ter. É para isso que a gente está aqui, certo? Eu li uma frase essa semana de um ginecologista. Eu nunca vi esse ginecologista, mas o nome dele é curioso. É Hudson Araújo, né? Mas ele fala o seguinte, que às vezes o maior obstáculo não é o corpo, é a esperança que foi embora. Quando a gente está falando de entravar, né? E a matéria, muitas vezes, entrava o espírito, né? Porque, muitas vezes, a gente ouve falar assim, né? Que a carne é a prisão da alma, que fica tudo difícil quando a gente está encarnado, né? Porque os sentidos nos embaçam o entendimento espiritual, e um monte de coisa. Essa prisão, né? A carne, que é a prisão da alma, a gente ouve demais no meio da casa espírita, né? Só que a gente tem que entender que o nosso corpo é que, aqui quando a gente está encarnado, né? É que faz com que o nosso espírito se manifeste. Não é? Por exemplo, quem viu aquele filme, ou sabe, do Stephen Hawking, que teve um problema degenerativo, tudo, que ele chega a perder a fala. Aquele físico que andava numa cadeira de rodas e falou do buraco negro, etc, etc. Então, é assim, quando ele entendeu que ele já não podia falar mais, ele colocou uma máquina ali, né? Arrumaram uma máquina ali para que, em tese, falasse por ele, porque ele já não conseguia mais articular o tipo de doença que ele tinha, que ele ia perdendo todos os movimentos, né? O primeiro que ele perdeu foi o do caminhar. Ele, com 20 anos, ele já tropeçava nele mesmo. Então,
a gente, por mais que o nosso corpo possa ser essa prisão da alma, a gente pode se esforçar e buscar uma saída para que essa alma se manifeste da melhor maneira possível. Então, existem as duas coisas. As falhas da nossa vida de encarnado, a vida do meio ambiente, de uma série de coisas que podem levar uma série de doenças, que às vezes a gente nem tem consciência, poluição, etc. Tudo isso, querendo ou não, acaba afetando a nossa vida. Por exemplo, agora é a urgência climática. Deus está se vingando de nós, porque não sei o quê, que eu tenho que esperar essa ventania passar, só rezando e tal. Você pode rezar. O problema não é rezar, mas o problema é ter consciência de que essa ventania, tudo isso que está acontecendo, é consequência daquilo que a gente deixou de fazer. Ou daquilo que a gente explorou tanto, achando que aquilo estava tudo à nossa disposição. E as coisas não funcionam assim, né? Então, o nosso corpo, ele pode, até as pessoas... É bonito falar isso, né? Vamos nos desprender da matéria. Precisamos desapegar disso e daquilo e tal, não sei o quê. Mas, no fundo, ninguém quer desapegar de nada. O que não significa que a gente não queira progredir espiritualmente. As duas coisas podem caminhar juntas, né? Podemos melhorar tudo. Afinal de contas, a gente está por aqui mesmo, né? Então, se o meu espírito, ele para se manifestar, para interagir, ele precisa desse corpo, por mais que ele não seja grande coisa, vamos embora! Vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho. E, assim, essa ideia de prisão, que o corpo é o prisioneiro da alma, tudo, é a prisão, aliás, da alma, isso vem desde os grandes filósofos. O Platão já falava isso, né? Que os sentidos do corpo enganam só a alma, que não enganam só a alma, atinge a sabedoria. E é preciso anular-se das paixões físicas. Olha, precisamos. E assim, as igrejas abusam e usam isso ad eterno. Porque é mais fácil falar que todo mundo tem que sonhar com a vida espírita, esquecer muita coisa daqui, porque aí quem manda aqui são elas. Sabe? Não deixa de ser uma estratégia de poder. Mas isso é outra história. Mas é preciso pensar sobre isso, né? Até o Descartes falava nessa divisão, né, de mente e de corpo. E ele era um filósofo, matemático, tudo, né? Tanto que ele separou a mente do corpo. A mente ele chamou de res cogitans e o corpo ele chamou de resistência. Então, muitos deles já pensavam nisso, sabe? Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles pensaram nessa questão. Então, a gente pode pensar de uma forma de caminhar juntos, tendo a consciência de que uma coisa pode afetar a outra, tá? Aqui na 370, diz aqui, de acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Vocês veem que muitas perguntas, mais ou menos, o Kardec, ele chega a ser, às vezes, quase que repetitivo, porque muitas vezes ele dá uma volta de 360 graus para perguntar de novo. Mas tem certeza que é isso mesmo? Né? Então, diz aqui, unicamente não é o termo exato, né? Ele pergunta, de acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado de espírito? Não é o termo exato. As qualidades do espírito que podem ser mais ou menos adiantados constitui o princípio,
mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Então, uma coisa interfere na outra, sabe? Não dá para você dizer que é uma coisa só. É claro que o que é uma coisa só é que a nossa parte intelectual e cognitiva vem do espírito. Mas é lógico que, se eu tenho um corpo que não corresponde ao espírito que habita naquele corpo, alguma confusão vai dar, é ou não é? E essa confusão pode não acontecer quando a pessoa só está no estado da erraticidade, que é só espírito. Agora, vai saber o que vai acontecer no pensamento dela. Aí já é outra história. Tudo bem, gente? Está muito confuso? Deu para entender? Pelo silêncio. Vamos embora. 370A, eu já li, já aqui. Então, voltando novamente, é o espírito, é o espírito. A responsabilidade não, tudo vem do espírito. Mas a matéria ajuda ou atrapalha. Principalmente porque ele fala assim, se tudo dependesse só da matéria, o homem seria uma máquina. E nós não somos máquinas, tá? Os órgãos trazem a marca das faculdades. Então, se eu tenho um espírito mais evoluído, tudo, eu vou ajudar a melhorar a minha constituição física também. Mas não vai depender só disso, porque tem as questões biológicas, tem a questão de pai e mãe, e já falei também de meio ambiente também. Porque a gente não pode esquecer que o nosso planeta, ele foi forjado, vamos dizer assim, quando as mudanças, principalmente de atmosfera, começaram a ocorrer. Se o nosso planeta era uma bola de fogo, e depois que começou a arrefecer e a mudar determinadas coisas, foi o que permitiu, entre aspas, surgir a vida no nosso planeta, por que não vai influenciar o nosso corpo na parte espiritual? E vice-versa. Certo? Então, vamos lá. Aqui chega essa última parte, que fala, última parte dessa aula, né? Graças a Deus, né? Está acabando, gente. Que ele fala de idiotismo e loucura. É um termo que eu, particularmente, acho meio pesado. Mas aqui, quando ele fala em idiotismo, ele está falando de um problema cognitivo, certo? Um problema, um profundo retardamento mental, problema das funções cognitivas. E, aliás, é um termo que, vamos dizer assim, que ele está em desuso na própria medicina, porque os médicos mesmo usavam muito isso, né? De idiotismo. Aliás, ele repete esse termo várias vezes, porque era o termo da época também, né? Então, é isso que ele vai falar aqui. Diz assim, a opinião de que, aqui fica pior ainda, de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Então, ele está perguntando assim, as pessoas que têm algum problema cognitivo teriam uma alma inferior? Né? A resposta é não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Certo? Então, assim, o espírito tem consciência, né, do que acontece, mas não significa que uma pessoa com problema cognitivo tem uma alma inferior. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem de algo semelhante. Não é.
certo? Definitivamente não é. É como se, por exemplo, se a pessoa fosse um músico brilhante, né? A pessoa sabe tudo de música, tudo o espírito sabe daquilo, né? É um bom músico, mas tem um instrumento ruim. Então não vai conseguir fazer tudo aquilo que gostaria. Tudo bem? Embora os termos sejam bem pesados, né? Mas a ideia é essa. Aí vem a tal pergunta: qual a providência, o objetivo da providência ao criar seres? Aqui fica pior ainda, né? Pelo menos a tradução que eu tenho aqui do Herculano. Ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas. Né? Aqui, desgraçados no sentido de, com certeza, de não terem graça. E muitas palavras usadas anteriormente, elas, não que elas tenham um significado diferente, mas elas adquiriram um aspecto pejorativo. E como a palavra é alguma coisa viva, então, numa pergunta só, tem 3 palavras horrorosas, né? Desgraçados, cretinos, idiotas. Então, assim, por que viriam pessoas assim? A resposta é: são os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas, ou seja, aquelas pessoas que têm problemas cognitivos. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, imagine a luta do espírito não conseguindo se manifestar. Né? E, assim, uma coisa que eu fico pensando, que sempre fala em punição, né? E a gente tem que entender, por exemplo, assim, vou sugerir igual como se fosse a Bela Gil agora. Vamos substituir a punição por aprendizado, sabe? Porque quando a gente cai em punição, a gente acaba caindo em culpa e pecado. E o Espiritismo não fala sobre isso. Tá? Então, a gente tem que entender o porquê que acontece isso, por mais que a gente não entenda. Não é à toa que os grandes filósofos sempre falaram dessas coisas que a gente não entende e que acontecem na vida da gente. Né? Por exemplo, no livro No Mito de Sísifo, quando Camus fala, o mito de Sísifo é assim, é da mitologia grega, que um cara, por punição dos deuses, ele achou que ele era o bambambam, ele foi dar uma despertinho, tal, não sei o quê, foi pego em flagrante. O que fizeram? Você quis dar uma desperta. Então, por causa disso, você está condenado a carregar uma pedra até em cima de uma montanha, e como é uma montanha, quando chegar lá no topo, essa pedra desliza e cai. Aí você desce e sobe, empurrando aquela pedra pesadona. Aí você fala assim, mas que coisa horrorosa. Então, a nossa vida é isso, sabe? É um ir e vir sem sentido. Muitas vezes não é? Quantas e quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente absolutamente não entende? Não entende, não aceita, acha um absurdo. Mas muitas vezes a gente tem que olhar para isso e entender que isso faz parte dessa nossa vida de aprendizado. Não é aceitar de bom grado, não vou fazer nada para mudar. Não é isso que eu estou falando. Mas é de encarar o absurdo e falar, tá bom, é assim? Sou mais louca que você. Vou embora. Vou fazer também. Eu vou aceitar esse absurdo. Tenho que carregar a pedra? Tenho que carregar essa pedra. Vou carregar e vou cantar ainda, sabe? Vou sapatear quando chegar no topo da montanha.
Então, assim, a gente tem que buscar, e não é subterfúgio, mas entendimento para a nossa condição. Porque a nossa condição humana, que é de encarnado, a gente tem muito pouco, a gente sabe, muito pouco, que dirá da vida espiritual. E quando muitas vezes a gente poderia pensar sobre isso, a gente começa a romantizar, ou então achar culpados e a fugir da realidade, né? Então, assim, aqui ele fala assim, qual seria a finalidade da pessoa vir dessa forma, né? Ele fala que é punição. Eu colocaria, tá? Mas isso é uma coisa minha, particularmente minha, tá? Abrindo aspas, quem não quiser não ouça, pode deletar. Assim, qual a finalidade? Expiação, pode ser, por causa de um erro, tudo, mas não é aquela, você vai espiar, porque isso, porque aquilo, não. Né? Reflexão, pode ser um motivo. Isso está acontecendo porque eu precisava refletir. As questões familiares, envolvimento familiar, sabe? A nossa rotina familiar, como é que a gente se entende? Como é que a gente resolve os nossos problemas? Por exemplo, uma pessoa com problemas cognitivos gravíssimos, ela muitas vezes suscita, através de determinadas pessoas, e muitas vezes um familiar, na maioria das vezes a mãe, né? Pesquisa em melhor condições de vida dessa criança, dessa pessoa. Por exemplo, a PAI foi desenvolvida por causa da mãe de um rapaz com síndrome de Down. Se ela não tivesse ido atrás de dizer, não, eles podem viver mais tempo, pode melhorar a vida, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, ninguém teria feito determinadas coisas. Ela é um exemplo, né? Ela é um exemplo. Mas, enfim, melhores condições de vida. Hoje, o que se fala muito, inclusão. Que, por exemplo, a pessoa vê, ela tem dificuldade para caminhar. Que se dane, deixa ela lá. Por que não incluir? Qual a dificuldade de incluir que a gente tem? Certo? Porque, da parte social, a gente traz muito preconceito. Onde que a gente pode avançar também? Em questões de conhecimento. Principalmente o conhecimento científico, né? E assim, de pensar quantos perderam oportunidades por não ter oportunidade. Quantos? Sabe? Muitas vezes a pessoa tem uma cabeça maravilhosa, tudo, aí ela não pode caminhar, ela não pode nunca, vai poder ir na vida a um concerto, a uma peça de teatro. Então, eu estou tolhendo aquele espírito, né? E quando eu melhoro a acessibilidade dentro da cidade, eu estou melhorando não só a cidade, mas a oportunidade de muitas pessoas que trazem a esses probleminhas físicos, que muitas vezes a gente não entende o que é. Aí falam para essa pessoa que ela tem que se conformar, ficar dentro de casa e, se possível, não aparecer na sociedade, né? E, por último, o que eu queria falar aqui, que eu acho bem interessante, que ele fala da parte da loucura, né? Então, Kardec, para perguntar, e depois a resposta dá uma volta de 360 graus para dizer que se eu tenho algum problema físico, isso vai atrapalhar na minha parte espiritual, principalmente se for num caso de loucura. Aqui ele dá o exemplo, por exemplo, se perde os olhos, fica cego, sem os ouvidos, fica surdo. Imagina se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade
se esse órgão for parcial ou inteiramente atacado ou modificado, e é fácil te será compreender que o espírito, só tendo, então, a serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação. É lógico que ele vai ficar perturbado, certo? Então, isso vai afetar? Vai afetar. E uma coisa interessante que ele fala assim, muito suavemente, de que se isso acontecer por muito tempo, né, numa outra encarnação, vamos dizer assim, essa pessoa pode trazer resquícios dessa dificuldade. Está aqui, ó. Porque quando ele não entende alguma coisa, ou ele quer ter certeza da resposta, está aqui na 375A. É então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? Sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, a matéria, né, reage sobre ele numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe suas impressões. Momentaneamente, mas pode acontecer. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará, senão depois de sua completa separação de toda a impressão material. Não é que ele não vai se livrar disso, pode demorar mais um tempo, sabe? De acontecer, de levar mais um tempo para ele se recuperar, tá? Mas como determinadas coisas não são definitivas, por exemplo, uma coisa que não é definitiva na nossa vida é de ser mal o tempo todo, certo? Há recuperação para todos nós. Basta a gente fazer, a gente se concentrar naquilo que tem que fazer de melhor, certo? Tudo bem, gente? Deu para entender essa questão da loucura? Loucura, loucura, loucura. Não sei por que eu lembrei disso, né? Horrível, mas enfim. Eu acho que dá para entender, né? É tão desagradável esse moço, mas enfim, paciência. Aí vem a parte que nos é sugerida do Evangelho, que é o capítulo 8º, que é Bem-aventurados. Eu nunca lembro o título do capítulo, gente, eu tenho sérios problemas cognitivos. Bem-aventurados os puros de coração. Olha que lindo isso. Bem-aventurados os puros de coração. Ai, que coisa linda, maravilhosa, eu sou espírita, eu acho tudo isso. Ok, né? E nesse item, nos é dito sobre os olhos fechados. E assim, já começa de um jeito que me dá até coceira. Tanto que quem escreve essa parte é o Cura de Ars, Paris, 1863, Vianney. Cura é uma espécie de padre, sacerdote, tá? Aí ele fala assim, olha, meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres. Eu, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós, né? E por aí vai, a coisa vai se estendendo, e ele fala assim, mais lá para frente. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus.
mais feliz do que vós que estáis aqui. Não. Aí você fala, peraí. Em tese pode ser até bonito, romântico, não, porque eu vou ganhar o reino dos céus, porque eu vou abandonar a matéria, se eu não enxergo, eu vou continuar sem enxergar e vou dar graças a Deus. Funciona desse jeito? Não, né? Não. E eu estou colocando assim porque, gente, particularmente, cada vez que eu leio isso, eu fico pensando, eu falo, Senhor, né? Senhor, e assim, é uma ideia que muitas igrejas trazem para nós, mas não é uma ideia que a gente pode colocar no colo do Espiritismo. A gente precisa entender? Precisa. O que é a parte da matéria, o que é a parte do espírito. Que coisas vão acontecer? Muitas coisas vão acontecer. Principalmente as coisas que a gente não quer. Aí vem aquele, né? Mas você escolheu as provas porque ia passar. Ah, escolhi, mas não escolhi esse caminho. A gente pode ter feito um monte de coisa, mas na hora do vamos ver, a coisa é complicada. Dói, machuca, é difícil, sabe? Quem quer uma situação como dessa moça? Você vai para um lugar que possivelmente alguém vai te curar. Aí você vai dizer, minha filha, espere e ore. Você fala, ah, não, pelo amor de Deus. É só isso que a pessoa vai me falar? E assim, é lógico que a gente tem que esperar e orar. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer alguma coisa para viver melhor. E também não é por isso que eu vou me conformar com essa situação e achar que está tudo certo porque Deus quis dessa forma. Se Deus é puro amor, como é que ele pode querer esse tipo de coisa para nós? Né? E é lógico que aqui ele fala, é lógico que ainda bem que dá uma tirada no final, porque a nota do final desse item é da gente dar uma olhadinha nas causas anteriores das aflições, o que facilita para muita gente, né? Bom, se eu estou desse jeito agora, é porque alguma coisa eu fiz lá atrás. Mas percebem que se a gente não pensar profundamente sobre isso, a gente também se conforma com uma situação e coloca aquilo num caminho de perguntas e respostas que acabam sendo romantizadas pela própria prática espírita, não pelo espiritismo, mas pela rotina da prática espírita nas casas, sabe? Então, assim, não tem como a gente pensar dessa forma. É claro que é difícil, é muito difícil. Qualquer pessoa que lhe falte algum sentido, alguma aptidão, ou por causa de um acidente, por causa disso, por causa daquilo, vai perguntar para essa pessoa se ela realmente gostaria de ficar assim. Se ela vai se conformar em ficar assim, sem que um dia ela passe por uma profunda reflexão. Se a gente entra por um caminho de fanatismo e de achar que é bom e tal, porque muitas igrejas entendem isso, né? É bom você sofrer. Porque enquanto a gente se conforma com o sofrimento, eu não faço nada para mudar na sociedade. Percebe que as coisas estão interligadas, mesmo parecendo que não estão? É isso. Se eu penso dessa forma, eu vou querer mudar para quê? Sabe? E é uma coisa que a gente precisa pensar profundamente agora, né? Então, crianças lindas e azedas, é isso que eu tinha para lhes dizer esta noite. Tem alguma pergunta? Alguma coisa horrorosa? Ah, não entendi nada do que você falou. Pelo silêncio. Perfeito.
Então, tá. Bom, então vamos encerrar a nossa aula de hoje. E eu gostaria de lembrar que foi uma semana muito difícil, né? Ainda está sendo uma semana muito difícil. Pessoas queridas que foram para o lado de lá, muito queridas dos brasileiros em geral, duas grandes atrizes, né? E assim, foi para a pátria espiritual, foi encontrar e não sei o quê, foi, amém. Mas também como é difícil a gente se despedir, como é difícil a gente saber que naquele momento eu não vou ver mais aquela pessoa, né? E da gente entender que são situações provisórias, né? São situações provisórias de que, por mais que, vamos supor que elas não estivessem preparadas para essa passagem espiritual, eu acredito pelo grau de maturidade das duas, elas sabiam que estavam indo para um lugar diferente e se preparando para isso de alguma forma. A própria Fernanda Montenegro fala isso, e já falou diversas vezes, né? Que ela sabe que está cada vez mais próxima do fim. Mas de que fim exatamente? Na verdade, nem os espíritas sabem, né? Exatamente como que é, né? Se foi fotografado, e assim, aquilo que foi fotografado, comprovado cientificamente, as pessoas estão duvidando hoje, então, né? Mas, assim, só para a gente lembrar e prestar uma homenagem a essas duas grandes damas do teatro, do cinema e da televisão brasileira, que tanto trouxeram tanta alegria, tanto contentamento em todos os trabalhos que elas fizeram, né? E para homenagear estas senhoras, na minha prece, eu vou fazer uma prece muito breve, que é chamada a prece do teatro. Porque quando a gente vai entrar em cena, normalmente a gente se dá as mãos e fala alguma coisa, grupo espírita faz uma prece mesmo, né, e tal, e vibra isso e aquilo, tal. Ok. Mas existe uma prece, entre aspas, que mesmo os atores e atrizes que não acreditam em nada, eles fazem eles fazem antes de entrar em cena. Então, vamos imaginar aqui que vamos entrar em cena, vamos fazer alguma coisa maravilhosa. Então, eu digo assim: eu seguro a minha mão na sua, eu uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso e nem quero fazer sozinha, o teatro. E eu acrescentaria a caridade. Tá? Muito obrigada pela atenção dispensada. A mãozinha da Daiane. Obrigada, gente. Boa noite. Quero pedir desculpa, gente, por eu ter entrado